Olá, queridos, a paz, tudo bem com vocês? Eu quero lhe dar as boas-vindas para esse culto de celebração, esse culto online poderoso. Eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida e a sua família. Então aproveite e envie esse link para o máximo de pessoas que você puder. E vamos juntos celebrar ao nosso Deus. Que Deus te abençoe e um bom culto. Paz. Amém. Vamos adorar o nosso Deus. Aleluia. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou. Ele me deu um destino, uma capa um pouco de vinho. Ele me deu um som, casa e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o índio. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: E me despedi dos meus pais, queimei minhas carroças e arrumei meus barcos no me despedi dos meus pais, queimei minhas carroças e afundei meus barcos no Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou. Ele me deu um destino, uma capa um pouco de vinho. Ele me deu um som, caixa de pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o índio. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: E me despedi dos meus pais, queimei minhas carroças e afundei meus barcos no me despedi dos meus pais, queimei minhas carroças e afundei meus barcos no Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei?
nosso coração uma terra fértil, Pai. Semeia a tua palavra nela, para que possamos colher frutos de fé, frutos que permaneçam, Senhor. Glória ao Senhor, feche teus olhos, adore a Ele. Levante um altar ao Senhor dentro da sua casa. Não deixe esse momento passar despercebido. Aleluia, reverencia a presença de Deus. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus.
Amém, queridos. Glória a Deus. Depois desse louvor tão especial, eu quero reafirmar que é uma alegria muito grande ter você, ter sua família aqui nesse culto online, um culto muito especial, e eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você através desse culto. Amém, queridos? Eu quero reforçar que o nosso culto presencial, nós já retornamos, tem alguns meses, não é isso? Estamos funcionando aos domingos, 10 horas da manhã. Eu quero falar da importância da sua presença. A não ser que você esteja na idade de risco, tenha alguma comorbidade e realmente não possa vir. Mas, do contrário, faça questão de estar aqui, faça questão de estar no culto de celebração, não substitua esse momento por nada. Deus vai abençoar muito a sua vida, ou melhor, vai continuar abençoando a sua vida, e nós temos um alvo, nós temos uma meta de crescermos nesse ano, de multiplicarmos o nosso culto, na verdade, de voltar, com o culto da tardinha para a noite, e a sua presença é indispensável. Então, faça questão de estar conosco, faça questão de estar presente todos os domingos, 10 horas da manhã. O autor de Hebreus, ele fala sobre isso, para não deixarmos de congregarmos, segundo o costume de alguns. Amém? Então, que possamos estar juntos, presencialmente, celebrando ao nosso Deus. Você que não pode vir, como eu falei, pela idade ou por alguma comorbidade, nós entendemos e iremos continuar online para abençoar a sua vida e de muitas pessoas que têm conectado conosco através desse canal. Agora chegou o nosso momento conexão. Eu quero encorajar você a enviar esse link para o máximo de pessoas que você puder. Então você vai ter 1 minuto para fazer isso. Se quiser, você pode tirar uma foto, enviar junto o link para estarmos alcançando vidas para o Senhor Jesus. Então vou contar até 3 e você vai ter 1 minuto para fazer isso. 1, 2, 3. Minuto, conexão. Amém, queridos. Glória a Deus. Estamos de volta depois desse momento conexão, um momento muito abençoado. E agora nós vamos ofertar o nosso melhor para o nosso Deus, porque o nosso Deus, Ele merece o melhor. Eu quero ler com você um texto que nós estamos usando desde a semana passada, Gênesis capítulo 4, eu vou ler a partir do verso 3, ao verso 5. E a reflexão que eu quero fazer com você nesse momento, nessa ministração, é a importância de não ofertarmos de qualquer maneira. Não oferte de qualquer maneira. Fala aí para quem está com você, na sua casa, no seu trabalho, no carro, onde quer que você esteja, fala para essa pessoa, não oferte de qualquer maneira. Diz assim a palavra de Deus: passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez,
trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta, por isso, na verdade, Caim se enfureceu e o seu rosto transtornou. Eu quero perceber com você a qualidade da oferta de Caim e a qualidade da oferta de Abel. A oferta de Caim não foram as primícias daquilo que ele tinha. A Bíblia diz que ele trouxe do fruto da terra, mas não especificou se eram as primícias. E nós percebemos também que não havia qualidade na oferta de Caim. Na verdade, Caim, ele nem queria fazer essa oferta, mas o seu irmão Abel o convenceu em fazer essa oferta para atrair novamente o favor de Deus para a sua família. Então nós vemos que Caim não estava tratando essa oferta com prioridade, estava fazendo de qualquer maneira, estava ofertando de qualquer maneira, não era primícias, não era o melhor, não era uma prioridade para ele, e ele estava fazendo por fazer, fazendo para agradar o seu irmão, na verdade. E a Bíblia fala de forma muito clara que o Senhor não aceitou nem Caim e nem a sua oferta. Já a oferta de Abel, que eu quero perceber com vocês, que a Bíblia nos fala, que foram das partes mais gordas do seu rebanho. Havia qualidade na oferta de Abel, havia excelência na oferta de Abel. A Bíblia é muito clara que ele separa as partes mais gordas. A Bíblia fala também que Abel, ele tira das primícias do seu rebanho. Abel, ele entende a necessidade de separar primeiro para o Senhor e separar algo de qualidade. Quando falamos de oferta, quando falamos de dízimo, nós precisamos entender isso, que precisa ser a primeira parte, porque se nós deixarmos para tirar no final, nós não vamos conseguir tirar. Então nós precisamos primeiro separar para o Senhor, separar o nosso dízimo, separar uma oferta de qualidade. E a Bíblia fala também, nós conseguimos entender que Abel, ele tratava esse assunto como prioridade na vida dele. É outra coisa que nós precisamos entender. O dízimo e a oferta precisa ser uma prioridade nas nossas vidas. E eu quero te fazer uma pergunta: como você tem tratado esse assunto? Tem sido uma prioridade para você? Você tem sido fiel e contínuo na sua entrega e na sua devolução? Isso é fundamental para que a bênção de Deus permaneça sobre as nossas vidas. A Bíblia, ela é muito clara que o espírito devorador, ele só é repreendido a partir da nossa fidelidade. Então eu quero orar com você nesse momento, eu quero orar por você nesse momento, para que o Senhor te abençoe, para que o Senhor possa falar ao seu coração além das minhas palavras. E se você ainda não é um dizimista, um ofertante fiel na casa do Senhor, que você tome essa atitude. Pai, muito obrigado por esse tempo tão especial que o Senhor separou para nós. Um tempo de entrega, um tempo de semeadura. Obrigado a Deus pelo entendimento que a Tua palavra nos traz. Que esse assunto precisa ser tratado com prioridade, que a nossa fidelidade determina a nossa colheita, determina as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Deus, e que a nossa oferta precisa ser a melhor, precisa ser com excelência. Pai, então abençoa o meu irmão e a minha irmã. Eu oro para que o Senhor esteja suprindo as necessidades. Eu oro para que o Senhor esteja manifestando o Teu poder, a Tua graça, Senhor, e pela Tua misericórdia, as janelas dos céus
sejam abertas sobre a vida do meu irmão e da minha irmã nesse momento. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus, pode dizer graças a Deus. Então faça isso agora mesmo. Use o nosso QR Code e devolva o seu dízimo e entregue uma oferta generosa ao Senhor. Deus te abençoe e uma boa semeadura. You said your house of prayer would be marked with joy. Yes, you said your house of prayer would be marked with joy. You said your house of prayer would be marked with joy. Oh, it's the sound of joy, 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 'cause we love you. Oh, there's joy, joy, love, adore you. Olá, família! Vamos juntos conferir a nossa programação? Esse é o Paz News. O crescimento espiritual deve fazer parte da vida cristã. Então vamos crescer juntos com as nossas reuniões virtuais que acontecem toda segunda-feira às 20 horas com os nossos pastores Lúcio e Heloísa. Fiquem ligados nos grupos do WhatsApp e entrem na reunião através do link compartilhado. Como é bom andar com pessoas que nos fazem crescer! Se você não faz parte de um Life Group, acesse o nosso site e encontre os links das nossas reuniões virtuais semanais. Se você já faz parte de um, convide alguém especial essa semana. Devemos cuidar bem das pessoas. Todos nós fomos escolhidos para frutificar e que nossos frutos permaneçam. Por isso, temos a oportunidade de nos qualificar cada vez mais através do Tadel, que é uma ferramenta poderosa para nós que somos discípulos comprometidos com a obra de Deus. Nós nos reunimos toda terça-feira às 20h30 através do Zoom. Não fique de fora! Toda sexta-feira às 20 horas no nosso canal do YouTube, o Culto da Vitória traz uma mensagem poderosa e edificante para a sua vida. Venha receber mais de Deus! Então é isso, pessoal, mas não deixem de ficar conectados conosco através do nosso canal no YouTube e das nossas redes sociais. Agora fique com a ministração da Palavra de Deus. Tchau! Amém, queridos. Glória a Deus. Agora chegou o momento especial, o momento da ministração da Palavra de Deus. Agora eu quero pedir a você para ficar bem ligado, ficar focado, não se distrair com nada, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você através dessa mensagem. Amém, queridos? Na semana passada nós tivemos a oportunidade, naquele culto lindo, né, que infelizmente você que está conectado talvez não pôde estar aqui, o culto que nós oferecemos em ação de graças, né, pela minha recuperação e dos demais irmãos que foram curados, que foram restaurados, que receberam de certa forma o milagre. Foi algo assim lindo e eu tenho certeza que alegrou muito o coração do nosso Deus. E é lindo perceber o potencial que a nossa igreja tem. Então, querido, você está de parabéns e nós vamos juntos crescer, multiplicar e alcançar muitas vidas para o Senhor.
E nesse culto eu tive a oportunidade de ministrar, e eu falei sobre aquilo que acontece quando a igreja ora. Nós usamos como base o texto de Atos, capítulo 12, Atos capítulo 12, quando fala, né, da libertação de Pedro, que estava preso em uma prisão, e a igreja estava orando por ele, e o milagre aconteceu. Então nós vimos aquilo que acontece quando a igreja ora. E hoje eu quero falar com você a respeito da fé. E nós vamos usar um texto muito conhecido ali no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, a partir do verso 21. O tema dessa mensagem é o toque da fé. Imagino que você já esteja aí, né, pensando em qual personagem que nós iremos falar hoje. O título da mensagem é o toque da fé. Marcos 5, a partir do verso 21, diz assim a palavra de Deus: Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo com uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu que o seu corpo, que estava livre de todo o sofrimento, ela sentiu em seu corpo que algo sobrenatural havia acontecido e que ela estava livre de todo o seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou: Quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: Quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Aleluia! Você pode dizer glória a Deus? Amém, queridos? Essa narrativa, ela conta, a história de uma mulher que havia 12 anos sofrendo de uma enfermidade. E por causa dessa enfermidade, você sabe disso, você já ouviu, já estudou sobre isso. Por causa dessa enfermidade, essa mulher, ela sofria de um grande preconceito, de uma grande discriminação. Porque nesse contexto, quem tinha uma hemorragia intensa, como era dessa mulher, já por 12 anos, era considerado uma pessoa impura. Então essa mulher, ela era considerada impura por causa dessa hemorragia. O texto diz que ela já havia ido a vários médicos,
O texto diz que ela já havia gastado todos os seus recursos, mas ao invés de melhorar, ela só piorava. E você imagina então o estado dessa mulher. Essa mulher, por conta dessa enfermidade, ela vivia isolada. Se ela fosse casada, com certeza ela não podia mais se relacionar com seu marido. Se ela fosse solteira, ela não poderia casar-se por causa dessa enfermidade. Ela era excluída do relacionamento com as pessoas por ser considerada impura. E ela era impedida, proibida de ir ao templo e nas sinagogas para adorar. Percebe o estado dessa mulher? Ela carregava uma doença física que nessa altura já havia gerado, com certeza, uma doença emocional. Essa mulher estava no estado horrível da sua existência e até então ela não sabia o que fazer. Mas um dia ela ouve falar de Jesus. Um dia ela ouve falar que Jesus estaria passando por uma determinada região. E ela vence todos os obstáculos, ela vence a multidão, ela vence os preconceitos, ela vence a discriminação, ela dá um jeito, ela arruma um jeito de ir até Jesus. Ela enche o seu coração de fé e vai até Jesus. Por isso que o tema dessa mensagem é o toque da fé. Essa mulher um dia teve a oportunidade de mudar a sua vida. Ela ouviu falar que Jesus estaria passando. Ela foi até Jesus e com um toque, ainda que silencioso e anônimo, mas por causa da sua atitude de fé, ela foi totalmente restaurada. A Bíblia diz, querido, que tudo é possível para aquele que crê. Então, se você crê, se você enche o seu coração de fé e toma uma atitude fundamentada na palavra de Deus, Deus ele vai ouvir o seu clamor e vai honrar a sua atitude. Porque aconteceu desse jeito na vida dessa mulher. E o que é interessante, que Jesus ele estava indo para fazer um outro milagre. Percebeu no início do texto? Jesus estava indo para a casa de Jairo para curar a filha de Jairo. Mas ele parou e atendeu essa mulher. Então, queridos, a partir dessa introdução, eu quero identificar com você alguns princípios para abençoar as nossas vidas e para fortalecer, para nutrir a nossa fé. Amém? O primeiro princípio que eu quero identificar com você a partir desse texto, é que os nossos problemas podem nos levar a querer tocar em Jesus. O texto diz no verso 27, quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Por que, querido, que eu coloquei que os nossos problemas podem nos levar a querer tocar em Jesus? Porque a decisão, ela é pessoal. Aquela mulher, ela podia ter ouvido falar de Jesus, ter ouvido falar daquilo que Jesus tinha feito e estava fazendo, mas não ter fé o suficiente de ir até Jesus para tocar nele. Nós conhecemos muitas pessoas, você conhece muitas pessoas que sabem a respeito de Jesus, que já ouviram a palavra de Deus, mas não tomam uma atitude de fé e não vão ao encontro de Jesus. Por isso que os nossos problemas, eles podem nos levar a querer tocar em Jesus, porque a decisão, ela é pessoal. E eu quero encorajar você, querido, através dessa mensagem, a tomar uma decisão, a tomar uma atitude positiva, de pôr a sua fé em prática, de pôr a sua fé em ação e ir de encontro a Jesus. Porque é em Jesus que está a nossa cura.
É em Jesus que está a solução para tudo aquilo que você está vivendo. Talvez você esteja enfrentando uma luta muito grande na sua casa. E é Jesus que vai trazer paz. Às vezes, nós somos levados a Cristo por causa de um sofrimento, de uma enfermidade, de um casamento rompido, ou de uma dor que nos aflige. Essa mulher, ela já tinha ouvido falar sobre o poder de Jesus. Ela creu, ela rompeu com todas as barreiras e ela foi tocar nas vestes de Jesus. Querido, não importa o motivo que te conduziu ou o motivo que vai te conduzir até Jesus. O mais importante é você ir até Ele. O mais importante é você entregar a sua vida para Ele. O mais importante é você permanecer nele, para que Ele permaneça em você. Aquela mulher, ela já havia tentado com todos os seus recursos, mas um dia ela teve a oportunidade e ela não desperdiçou essa oportunidade. Amém, queridos? Existem oportunidades nas nossas vidas que não voltam mais. Então aproveite a oportunidade ou as oportunidades que Jesus tem te dado e faça a diferença. Aplique a sua fé e volte-se para Jesus. Amém? O segundo princípio que eu quero identificar com você: quando tocamos em Jesus, somos conhecidos por Ele. Verso 28 ao 30 diz assim: ela pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Querido, isso é demais. Quando nós tocamos em Jesus, nós somos conhecidos por Ele. Essa mulher, ela não tem nem o nome citado aqui no texto. Essa mulher, ela era alguém desconhecida. E Jesus, no meio de tanta gente, no meio de uma grande multidão, ele percebe o toque daquela mulher. Ao ponto de voltar-se para a multidão, virar para a multidão e perguntar: quem tocou em mim? E aí os seus discípulos falam: Senhor, mestre, tem tanta gente aqui, existe uma multidão, e o Senhor pergunta: quem tocou em mim? Mas Jesus sentiu que dele havia saído o poder, porque o toque daquela mulher não foi um toque qualquer, não foi um empurra-purra. O toque daquela mulher foi um toque de fé. O toque daquela mulher atraiu o favor de Deus. O toque daquela mulher transformou a sua vida. Jesus estava de passagem. Ele ia atender uma necessidade urgente. Lembra que eu falei? Ele estava indo curar a filha de Jairo. Mas ele para e ele dá atenção àquela mulher. Queridos, quando nós tocamos em Jesus, nós não ficamos desapercebidos. Na verdade, Jesus, ele te conhece pelo nome. Jesus, ele sabe quais são as suas dificuldades. E mesmo no meio de tanta gente, ele para e ele cuida daquela mulher. E nesses dias não é diferente. Quando nós recorremos a Jesus, quando nós nos voltamos para Jesus, quando nós tocamos em Jesus, Ele para, nos dá atenção e cuida de nós, porque Ele tem prazer em nos abençoar, querido.
Ela poderia não ter valor algum para a multidão, para as pessoas, mas para Jesus, ela tinha toda a prioridade. Talvez você não tenha valor para as pessoas. Talvez você não tenha valor nem mesmo dentro da sua casa. Talvez você não tenha valor para o seu cônjuge, para os seus filhos, para as pessoas que estão ao seu redor. Ninguém acredita em você, ninguém dá crédito para você. Às vezes até te discriminam e lançam palavras de maldição sobre a sua vida. Mas eu quero falar algo muito importante para você, querido. Para Jesus, você é precioso. Para Jesus você tem valor, e Ele vai parar tudo para atender a sua necessidade, Ele vai parar tudo para ouvir o seu clamor, Ele vai parar tudo para estender as mãos dEle para te abençoar, porque você é precioso para Ele. Amém, queridos? Essa mulher estava sofrida, essa mulher era discriminada, sofria de um grande preconceito, era considerada impura, mas Jesus para e cuida daquela mulher. Amém? Nós não estamos desapercebidos aos olhos de Jesus. Eu queria que você falasse para a pessoa que está aí contigo, dissesse para ela: você é especial para Deus, Ele te ama, Ele tem o melhor para você, Ele tem o melhor para a sua vida, para a sua casa, Ele tem o melhor para o seu casamento, Ele quer arrumar todas as coisas que foram desorganizadas ao longo do caminho, e Ele tem poder para fazer isso. O terceiro princípio que eu quero identificar com você nesse texto: quando tocamos em Jesus com fé, somos curados. Eu até grifei aqui no meu esboço: quando tocamos em Jesus com fé. Porque, querido, Jesus estava no meio de uma grande multidão. Com certeza, muitas pessoas estavam tocando nele, mas estavam tocando de qualquer maneira. Estavam tocando por tocar, por um acidente naquela caminhada. Mas aquela mulher, ela toca com fé. E isso fez toda a diferença, querido. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas aquela mulher, ela tem um toque carregado de fé. Olha o que diz o verso 29. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Quando ela chega, quando ela rompe as barreiras, quando ela consegue passar pela multidão e toca no manto de Jesus, sem ele falar nada, imediatamente aquela mulher é curada. O toque da fé gera cura nas nossas vidas. O toque da fé produz restauração nas nossas vidas. O toque da fé atrai o favor de Deus para as nossas vidas. Amém, queridos? Aquela mulher entendeu isso. Aquela mulher percebeu isso. O toque dela foi diferente. Ela realmente pretendia tocar em Jesus. Não foi um acidente. Ela tinha a convicção de que Jesus poderia curá-la do seu mal. Ela recebeu a cura completa a partir daquele toque. Ela recebeu a cura física, a cura emocional e a cura espiritual. Porque olha o que Jesus fala para ela. Jesus lhe disse: a tua fé a curou. Aquela mulher foi curada fisicamente, a sua hemorragia cessou. Aquela mulher foi curada emocionalmente, de tudo que ela sofreu ao longo desses 12 anos. As marcas que foram produzidas na vida dela ao longo desses 12 anos. E aquela mulher até então ainda não tinha tido um encontro verdadeiro com Jesus. Por isso que ela foi curada fisicamente, emocionalmente
espiritualmente. Porque Jesus fala para ela: a tua fé te salvou. Você não foi só curada, você foi salva, porque você veio até a mim com fé. Eu estou parafraseando as palavras de Jesus. Não foi qualquer toque, querido, foi um toque que transformou a vida dela. Amém? Então, é esse toque que Jesus quer receber de você. Um toque carregado de fé, um toque que vai transformar, um toque que vai mudar a sua história, um toque que vai fazer com que você levante dessa cama, caso você esteja prostrado, um toque que vai abrir uma porta de emprego, caso você esteja precisando, um toque que vai mudar a história do seu casamento, um toque que vai mudar a história do seu relacionamento com seus filhos. O Senhor quer te abençoar de forma integral. E Ele quer abençoar não só você, mas Ele quer abençoar toda a sua casa. Amém, queridos? O quarto princípio que eu quero identificar com você, a partir desse texto: quando tocamos em Jesus, devemos fazer isso conhecido aos outros. O verso 33 diz assim: então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Porque, querido, lembra que eu falei que Jesus, ao ser tocado pelaquela mulher, que foi um toque diferente, ele vira para a multidão e ele pergunta quem havia tocado nele. E os discípulos respondem: mas mestre, tem tanta gente aqui, é uma multidão, e você ainda pergunta quem te tocou? Mas Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Até então, aquela mulher ainda não tinha se revelado. Estava um grande mistério: quem tocou, quem foi? Imagina o burburinho no meio da multidão. Porque Jesus havia parado, queridos. Então as pessoas começaram a comentar: quem foi que tocou? O que aconteceu? Quem foi que tocou? E aquela mulher não se conteve diante do milagre que ela havia recebido. Aquela mulher não guardou só para ela o milagre que aconteceu na sua vida. O texto diz, como nós lemos, que aquela mulher, sabendo o que havia acontecido com ela, aproximou-se e prostrou-se aos pés de Jesus. Ela passou ainda mais pela multidão e ela se derramou aos pés do mestre e falou: foi eu, Senhor. Foi eu quem toquei em seu manto e eu fui curada. Eu imagino ela relatando para Jesus o que havia acontecido, o tempo que ela encontrava-se enferma e o que aquele toque produziu na vida dela. Queridos, nós precisamos contar aos outros, precisamos propagar tudo o que Cristo tem feito por nós. Por isso que eu comecei essa mensagem elogiando aquilo que aconteceu no domingo passado aqui na igreja. Se você teve a oportunidade de estar aqui, você viu um grande culto em ações de graças, louvando a Deus, exaltando ao Senhor, propagando as curas e os milagres que o Senhor tem feito. E nós precisamos falar com as pessoas, nós precisamos falar com aqueles que ainda não conhecem Jesus. Ei, Jesus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele continua curando, Ele continua restaurando casamentos, Ele continua salvando pessoas, Ele continua operando milagres diversos, e isso não pode ficar escondido. Isso não pode ficar guardado. Se você tem sido abençoado, você precisa testemunhar. Não para se engrandecer, mas para glorificar o nome do Senhor através do milagre na sua vida. Não se esconda no meio da multidão, queridos. Não se cale, rompa o silêncio e testemunhe as grandezas que o Senhor tem feito na sua vida. Porque através do seu testemunho, muitas pessoas serão ganhas para Jesus. Através do seu testemunho, muitas famílias serão transformadas, muitos casamentos serão restaurados. Porque as pessoas irão perceber
que Jesus continua fazendo. E contra fatos não há argumento. O nosso Deus, Ele continua curando. O nosso Deus, Ele continua salvando. O nosso Deus ainda continua restaurando. O nosso Deus continua sendo um Deus de milagres. E Ele está no controle de todas as coisas. Talvez você esteja passando por um momento difícil na sua vida ou na sua casa, mas não perca a sua fé. Que essa palavra venha te encorajar, que essa palavra venha nutrir a sua fé, para você continuar perseverando, crendo, tocando no Mestre, olhando para o Mestre, porque é dele que nós devemos esperar o milagre, porque é dele que vem o nosso milagre. Amém? Eu quero concluir. O verso 34 diz: vá em paz e fique livre do seu sofrimento. A bênção que Jesus despediu à mulher é uma promessa para mim e para você hoje, nesses dias. Fique em paz e seja livre do seu sofrimento. Você recebe essa palavra? Eu quero declarar paz sobre a sua vida. Eu quero profetizar o milagre sobre a sua vida e sobre a sua casa. Seja livre de todo o sofrimento, meu irmão e minha irmã. Talvez você esteja carregando uma hemorragia existencial, uma vida de incertezas, angústia e medo. Mas hoje você poderá voltar livre, curado, perdoado e salvo. Fique em paz e seja livre do seu sofrimento. Você recebe essa palavra? Fique em paz e seja livre do seu sofrimento. Eu quero orar com você e eu quero orar por você nesse momento. Se você puder ir na sua casa, onde quer que você esteja cultuando a Deus, feche os seus olhos, curve a sua cabeça e vamos orar juntos, por favor. Pai, muito obrigado por essa palavra, Senhor, que vem nos encorajar, por essa palavra que vem nutrir a nossa fé, por essa palavra que nos mostra que nós não estamos esquecidos pelo Senhor, por essa palavra que nos mostra que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Por essa palavra que nos mostra que o Senhor não perdeu o controle, mas o controle ainda está nas tuas mãos. Pai, por essa palavra que nós recebemos nesse momento, que ministra fé, que ministra paz e que ministra cura sobre as nossas vidas. Visita agora esse irmão e essa irmã, Deus. Pai, se houver alguém enfermo, que seja curado agora em nome de Jesus. Algum lar em briga, em discórdia, que o Senhor ministre agora a sua paz, em nome de Jesus. Casamentos sendo desfeito, rompido, que o Senhor restaure agora em nome de Jesus. Pai, toca agora nessa família, toca nessa pessoa, manifesta o teu poder. Tu és um Deus de milagre. Deus, nós oramos, nós unimos a nossa fé e ligamos aqui na terra, para que seja ligado nos céus o milagre na vida desse irmão e dessa irmã, Deus. Assim como essa mulher tocou com fé no Senhor e foi curada, nós queremos tocar com fé também em Ti e receber o toque da cura sobre as nossas vidas. Que o Senhor te abençoe, querido, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te restaure em todas as áreas da sua vida. Fique em paz e seja livre do seu sofrimento, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Você pode dizer graças a Deus, você pode tomar posse da sua cura agora e pela fé já viver esse tempo de cura, esse tempo de restauração na sua vida e na sua casa, em nome de Jesus, amém. Vamos nos despedir, eu quero abençoar a sua vida. Pai, muito obrigado por esse culto tão precioso, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e poder do Espírito Santo seja conosco não só hoje, mas por todos os dias das nossas vidas.
em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Se você quer receber oração, se você quer entregar a sua vida para Jesus, entre em contato com esse zap que está aparecendo aí na sua tela. Vai ser um prazer muito grande atender você e receber você aqui em nossa igreja. Amém, queridos? Então, beijo no seu coração e viva a melhor semana da sua vida. Deus abençoe. Bem-vindos ao Paz Kids Online! Eu estou muito feliz que você está aqui conosco. Vamos falar a nossa frase de hoje. Amo conversar com Deus a todo tempo, de dia e de noite. Hoje vamos falar sobre oração. Mas primeiro, vamos falar as 4 verdades mais importantes. Quem quer falar? Oi, pessoal! Eu posso falar? Aqui vai. O primeiro é: Deus me ama. O segundo é: eu sou pecador. O terceiro é: Cristo morreu por mim. E o quarto é: eu recebo e decido viver somente para Jesus. Muito bem, Cristina. Com certeza você, criança, também já sabe decorado, não é verdade? Então, como eu falei mais cedo, hoje vamos falar sobre oração. Você sabe o que é oração? Vamos perguntar para o Abraão para ver se ele sabe. Ô Abraão, você sabe o que é oração? Oi, gente! Orar é conversar com Deus. Isso mesmo. Oração é falar coisas do nosso coração para Deus, tipo agradecimentos ou pedidos. Mas não é só isso. Oração também é ouvir coisas do coração de Deus para nós. E sempre são coisas maravilhosas e transformadoras que refletem o que está na Bíblia, a palavra dele. É tão especial poder falar com Deus e ouvir de Deus. Oi, gente. Eu amo conversar com Deus. Ele é meu melhor amigo. Ah, eu amo conversar com Deus. E você, criança? Você gosta de conversar com Deus? Você sabia que você pode conversar com Ele a qualquer momento do dia? Ele te ama muito e sempre quer ouvir a sua voz. E Ele quer falar contigo também. Oi, amigos! Eu tenho uma pergunta. Como é que eu sei que Deus quer falar comigo a qualquer hora do dia? Você já entregou a sua vida para Jesus? Ele já é o seu Senhor e Salvador? Se a sua resposta for sim, então você é filho de Deus. E Deus ama falar com seus filhos. O nosso versículo de hoje fala sobre isso. Repitam comigo. Salmo 55, 17. De manhã, de tarde e à noite, o Senhor ouve a minha voz. Vamos falar mais uma vez? Salmo 55, 17. De manhã, de tarde e à noite, o Senhor ouve a minha voz. Vamos agora aprender o nosso versículo cantando com a Gizinha. Manhã, de tarde, noite. Manhã, de tarde, noite. Manhã, de tarde, noite. O Senhor ouve a minha voz. Ouve a minha voz. Ouve a minha voz. Ouve a minha voz. Manhã, de tarde, noite. Manhã, de tarde, noite. Manhã, de tarde, noite, o Senhor ouve a minha voz, ouve a minha voz, ouve a minha voz. Manhã, de tarde, noite, manhã, de tarde, noite, o Senhor ouve a minha voz. Uau, que versículo top! Mas
como eu vou aprender a ouvir a voz de Deus? Não é muito difícil, não. Toda criança pode ouvir a voz de Deus. Isso mesmo. A gente aprende a ouvir a voz de Deus do nosso relacionamento com Ele. Nós podemos falar com Ele e ouvir dele em qualquer hora do dia. Mas tem um momento especial que nós separamos para falar com Ele e ouvir a voz dele. A gente chama isso de TSD. Mas talvez tenha crianças que não sabem o que é TSD. Você pode explicar? Sim, claro. O TSD é um tempo que a gente separa do nosso dia para orar, meditar nos versículos da Bíblia, cantar e adorar a Deus. É o tempo mais especial e importante do nosso dia. Deve ser sempre o mesmo horário e o mesmo local. Mas por que precisa ser só eu e Deus? Sim, tem gente que acha que basta ir para a igreja e orar com as outras pessoas lá. Então, é importante também orar com as outras pessoas na igreja. Mas Jesus ensinou que também devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar para o nosso Pai que está no céu. Por que temos que fechar a porta? Talvez para não ouvir o barulho de fora e não se distrair. Sim, e também para termos a motivação certa. Se eu estou orando para as outras pessoas me verem e acharem que eu sou tão espiritual, então eu não estou realmente buscando a face de Deus com pureza no coração e acabo não recebendo nada de Deus. Isso mesmo. Mas quando é só eu e Deus, eu falo para Ele tudo que está no meu coração. E quando estou meditando nos versículos da Bíblia, muitas vezes eu sinto Ele falando comigo. Sim, ou quando eu estou cantando uma música de adoração, eu também sinto Ele falando comigo. O importante é sempre ser atento para ouvir a voz dele. Ah, não sabia disso. Exatamente. Ao fazer isso todo dia, eu cresço no meu relacionamento com Ele. E assim, Ele se torna o meu melhor amigo. Agora, o Joaquim e seus amigos vão explicar um pouco mais como a gente consegue ouvir a voz de Deus. Olá, amigos! Oi, Joaquim! Que bom que vocês estão aqui comigo. Hoje é um dia muito lindo e especial. Sabem por quê? Porque vamos aprender uns princípios bíblicos de como ouvir a voz de Deus. Eu quero! Sim, eu também quero aprender a ouvir a voz de Deus. Maravilha! Então vamos lá. Provérbios 4, 20 e 21 diz: Meu filho, escute o que lhe digo. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarda-as no fundo do coração. Olha só, Deus pode falar conosco de infinitas formas. Mas aqui tem 3 maneiras específicas de como Deus pode falar conosco. Uau! Quando ele fala minhas palavras, ele quer dizer a Bíblia, né? Ah, já sei! Quando ele fala vista, ele está falando de visões. É demais! E ele fala no fundo do nosso coração também, né? Isso! Vocês pegaram muito rápido! Parabéns! Então, quais são as 3 maneiras que Deus pode falar conosco? Pela Bíblia, por visões e pro nosso coração. Então, quando nós estivermos lendo a Bíblia e orando no nosso tempo a sós com Deus, vamos sempre estar atentos a essas 3 maneiras que Deus pode falar conosco. Que demais! Não vejo a hora de orar e ler a minha Bíblia
e ver como Deus vai falar comigo. Eu também. Bíblia, visões, coração. Bíblia, visões, coração. Bíblia, visões, coração. Uau, isso é maravilhoso! Sabe, a Bíblia fala que as ovelhas de Jesus reconhecem a sua voz e nunca seguem uma voz estranha, porque eles conhecem a voz do bom pastor. Deus pode falar com você a qualquer momento durante o seu dia. Você já percebe quando Deus está falando contigo? Tem um garotinho na Bíblia chamado Samuel que não conhecia ainda a voz de Deus. Mas uma noite, ele descobriu que Deus queria falar muito com ele. Vamos ver o que aconteceu? Ana estava muito triste porque não tinha filhos. Ela orou e Deus deu a ela um filho, Samuel. Ela ficou tão agradecida que entregou Samuel a Deus para servi-lo. Ana deixou seu filho no tabernáculo com Eli, o sacerdote. Ele ajudava Eli, que era velho e cego. Eli dormia num quarto ao lado e Samuel também dormia no tabernáculo. Uma noite, Samuel ouviu uma voz chamando seu nome. Ele levantou e foi até Eli. Estou aqui, disse ele. Mas eu não te chamei, respondeu Eli. Volte para sua cama. Samuel obedeceu Eli. Ele ouviu seu nome de novo e outra vez correu para Eli. Estou aqui, ele disse. Eu não te chamei. Eli suspirou com sono. Volte para sua cama. Depois que Samuel ouviu a voz pela terceira vez, Eli entendeu que era o Senhor. Se ele chamar de novo, disse Eli, diga, fala, Senhor, que o teu servo está ouvindo. Samuel obedeceu. Samuel, disse Deus, você será meu profeta e entregará fielmente minhas palavras ao meu povo? Sim, Senhor, disse Samuel. E assim ele fez, até ficar bem velhinho. Uau! Samuel aprendeu que Deus queria muito falar com ele. E ele aprendeu a ouvir a voz de Deus. Que demais! Sim, Deus quer muito falar com a gente, mas precisamos estar atentos a ouvir a voz dele. Geralmente não é uma voz audível, assim que a gente ouve com os nossos ouvidos, mas é uma voz que a gente ouve no nosso coração. Uau! Eu quero ouvir a voz de Deus todos os dias. Eu também, Abraão. Nós podemos conversar com Deus a qualquer hora do dia. E o lugar que aprendemos a ouvir a voz dele é no tempo a sós com Deus, o TSD. Ele está sempre perto de nós e vai sempre estar atento a nós. Uau, que bom saber que Deus quer falar conosco. E sempre nos ouve quando falamos com Ele. Sim, vamos ver como o Lumi aprende que Deus sempre nos ouve e responde às nossas orações. Eu não consigo. Ai, ai. Já sei. Vou orar. Deus vai me ajudar. Deus, me ajude a tirar a bola de dentro da garrafa. Em nome de Jesus. Amém. Ok. Vamos lá. Não consigo. Deus, você não ouviu a minha oração? Ui! Oi, Lumi! Oh. Lumi, o que aconteceu? Cindy, eu quero muito pegar aquela bola, mas está presa. Tente bater em cima da garrafa. Mas como? Não pensei nisso antes. Ui! Deu certo! Sim, mas ainda não estou feliz. Por que não? Porque pedi a Deus que me ajudasse e acho que Ele não me ouviu. Amigos, Deus nos escuta quando oramos? Cindy, nossos amigos disseram que sim. Mas por que Ele não me ajudou a tirar a bola? Ele fez. Nananina não. Foi você que me ajudou. Mas quem me enviou para te ajudar?
Oh, Deus enviou você. Então Deus me ouviu. Deus, obrigado por enviar a Cinti para me ajudar a pegar a bola. Deus nos ama, então Ele sempre escuta, de manhã, de tarde e de noite. Que bom que o Lumi aprendeu que Deus sempre nos escuta, porque Ele nos ama. Isso! Como o Josh falou, Deus está sempre perto de nós. Ele nos ama e sempre nos ouve, não importa onde estejamos. Ah, eu amo conversar com Deus todo o tempo, de dia e de noite. Uau, que top! Eu vou começar os meus dias falando com Deus e também à noite quando estiver na minha cama antes de dormir. Isso mesmo! A Bíblia fala que Deus quer que estejamos sempre conversando com Ele ao longo do dia e da noite. Uau, isso é demais! Vamos fazer a nossa confissão de fé juntos. Repita comigo. Amo conversar com Deus a todo tempo, de dia e de noite. Que maravilha! Vamos orar e agradecer a Deus que Ele sempre nos ouve e quer conversar conosco? Põe a sua mão sobre o seu coração e vamos orar juntos. Querido Papai do Céu, muito obrigado, que o Senhor nos ama tanto e que o Senhor sempre quer falar conosco. Nos ajude a sempre termos o TSD, o tempo a sós com Deus, para que nós possamos aprender a sempre ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus oramos. Amém! Amém! Uau, já está na hora de ir. Chame aí os seus pais e peça para eles te ajudarem a responder as perguntas que vão aparecer aí na sua tela, ok? Amamos vocês! Tchauzinho!